E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e inacreditáveis da aviação moderna. Você já imaginou um avião de grande porte se transformando em um planador em pleno voo? Parece cena de filme, mas isso aconteceu na vida real com o voo Air Canada 143, conhecido como o planador de Gimli. Hoje eu vou te contar todos os detalhes dessa história inacreditável, incluindo o erro de cálculo, a incrível manobra de pouso e o que aconteceu com a aeronave depois do incidente. Tudo começou em 23 de julho de 1983, com o voo Air Canada 143 prestes a decolar de Montreal para Edmonton. A decolagem foi programada para as 13h21, horário local, e a aeronave, um Boeing 767. Mas o que ninguém sabia era que uma série de erros, desatenção e falhas de comunicação estava prestes a transformar um voo rotineiro em uma verdadeira operação de emergência nos céus. Naquela época, o Canadá passava por uma transição do sistema imperial para o métrico, o que gerava muita confusão entre as equipes de abastecimento e de cálculo de combustível. Infelizmente, essa confusão acabou resultando em um erro de cálculo crítico. Em vez de abastecerem a aeronave com a quantidade necessária de combustível em quilos, a equipe de terra abasteceu com o valor em libras. Essa diferença de valores foi desastrosa. A quantidade abastecida foi de 22.300 libras. Na verdade, o avião deveria ter sido abastecido com 22.300 quilos de combustível. Fazendo a conversão, a cada 1 quilo equivale a 2,2046 de libras, mas que o dobro. Com a falha, a aeronave foi abastecida com um total de 9.979 quilos. Isso significa que a aeronave decolou com 12.020 quilos a menos do que foi planejado. Com esse combustível não daria para chegar no destino. A falha de comunicação e a confiança nos cálculos automáticos, sem a verificação manual ou atenção aos números, permitiram que o avião levantasse voo como uma verdadeira bomba relógio. A tripulação também não se atentou confiando nos procedimentos padrões e na equipe de terra não questionou as medições, e assim, um conjunto de desatenções e falhas sistêmicas se alinharam de maneira perigosa, levando o voo 143 a decolar sem que ninguém percebesse a gravidade do problema. O voo seguia tranquilo, até que, sem aviso, uma luz de alerta piscou no painel, sinalizando baixa pressão de combustível. Nesse momento, o capitão Bob Pearson e o primeiro oficial Maurice Quintal perceberam que algo estava terrivelmente errado. O que era apenas uma luz acesa, logo se tornou um verdadeiro pesadelo. O motor esquerdo parou e poucos minutos depois, o motor direito também parou. Nesse instante, o silêncio tomou conta da cabine. A adrenalina disparou o coração da tripulação, e um Boeing 767 se transformou em um planador de 130 toneladas. Os sistemas elétricos e hidráulicos começaram a falhar um a um, criando um cenário de pânico a bordo. Sem os motores, o avião perdeu todos os instrumentos de navegação e os controles que dependiam de energia elétrica, deixando os pilotos com apenas a habilidade manual para salvar o voo. Mas em meio ao caos, a indústria, sempre pensando no pior cenário, criaram um equipamento que só é usado em caso de emergência como essas. Criaram a HAT. A HAT é uma turbina de ar, Ram Air Turbine. Esse dispositivo é uma espécie de gerador de emergência que se desdobra automaticamente quando todos os motores falham. A HAT parece um ventilador gigante. Ela utiliza o fluxo de ar para gerar energia elétrica suficiente para manter alguns instrumentos essenciais e os controles hidráulicos básicos funcionando. Embora não fosse suficiente para restaurar todos os sistemas, a HAT deu tempo para a tripulação poder pensar em uma saída. Foi graças a essa pequena turbina que Bob Pearson ainda podia controlar parcialmente o avião, o que seria fundamental para a descida de emergência que estavam prestes a enfrentar. O capitão Pearson e o primeiro oficial tinham que tomar uma decisão rápida. Sem comunicação e sem o auxílio dos sistemas de navegação, Maurice Quintal, ao abrir a carta de rotas, observou que havia uma antiga base aérea em Gimli, uma pista que ele conhecia dos seus tempos na Força Aérea. Com o Boeing agora planando, eles tinham apenas uma chance para acertar o pouso. A tensão era palpável. Pearson precisou confiar em sua experiência e em cálculos manuais de altitude e velocidade, enquanto Quintal ajustava manualmente a descida. Cada minuto que passava era uma luta contra o tempo, pois o avião
continuava a perder altitude a cada quilômetro percorrido, e o risco de não chegar à pista era cada vez maior. O momento da verdade chegou quando o voo 143 se aproximou da antiga pista de Gimli. Mas o cenário era ainda mais assustador. O local estava sendo usado para um evento de corridas de carros, com famílias e espectadores espalhados pela área. O avião descia em uma velocidade impressionante e, para piorar, o trem de pouso dianteiro não havia travado corretamente. Bob Pearson, com habilidade sobre-humana, colocou o Boeing no ângulo perfeito para tocar o solo, mas, ao pousar, o avião começou a derrapar violentamente. A multidão, atônita, assistia ao que parecia ser um desastre inevitável. Mas, com uma manobra magistral, Pearson conseguiu frear a aeronave apenas alguns metros antes de atingir as pessoas que assistiam ao evento. Foi um pouso milagroso e o avião parou em segurança. Inacreditavelmente, ninguém ficou ferido, nem entre os passageiros, nem entre as pessoas em terra. Após o pouso, a tensão deu lugar ao alívio, mas também à necessidade de respostas. As investigações mostraram que o erro de cálculo de combustível foi resultado da confusão entre libras e quilos. Se os 22.300 quilos de combustível tivessem sido convertidos corretamente, o abastecimento correto seria de 48.501 libras de combustível. Esse incidente transformou completamente as práticas de abastecimento e verificação de segurança na aviação canadense e internacional, garantindo que algo assim nunca mais ocorresse. O comandante Bob Pearson e Maurice Quintal foram amplamente aclamados por sua calma, habilidade e rápida tomada de decisão em um momento de vida ou morte. O voo 143 tornou-se um exemplo de treinamento de emergência para pilotos ao redor do mundo, servindo de lição sobre como a confiança nas máquinas não pode substituir a habilidade humana. Após o pouso, o Boeing 767 passou por reparos e inspeções rigorosas antes de voltar aos céus. Incrivelmente, ele continuou voando por mais de 25 anos após o incidente, provando que, mesmo após um episódio tão traumático, ainda era uma máquina confiável. E foi somente em 2008 que o avião foi finalmente aposentado, depois de transportar milhares de passageiros por todo o Canadá e para outros países. Esse avião, que já foi um planador gigante, continuou voando com plena segurança e se tornou uma lenda na história da aviação. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa história de tirar o fôlego? O voo Air Canada 143 é a prova de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a calma e a habilidade dos pilotos podem salvar centenas de vidas. É um caso que nos faz refletir sobre como a aviação evoluiu desde então e como cada incidente é uma lição que nos torna mais seguros. Deixem suas opiniões nos comentários, compartilhem essa história e não se esqueçam de se inscrever no canal Asas Protegidas para mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.